Juízes. Juízes no capítulo 13. Os irmãos estão vendo esse microfone aqui? Isso aqui foi ideia do Vitamar, do presbítero Vitamar. E foi uma ideia muito boa, que resolveu o meu problema aqui, que não precisa colocar pedestal aqui, né? No capítulo de número 13 de Juízes, a partir... Vamos ler só o versículo de número 24 e 25, porque se a gente for ler todo o capítulo vai tomar muito tempo, embora eu vou falar sobre o capítulo 24 e 25 de Juízes, no capítulo 13. Diz assim: depois disso, a mulher deu à luz um filho, a quem chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Podeis assentar, meus filhos. Meus irmãos, eu estava hoje lendo a Bíblia, e eu estava assim meditando, e eu estou aqui com uma palavra dentro do meu coração, na alma, e eu creio ser uma palavra profética, uma palavra revelada para a igreja, porque se a gente for trazer um estudo teológico, a gente vai falar de fato histórico, de data, onde nasceu Sansão, em que época, em que ano e tal, essas coisas todas, qual a etimologia da palavra Sansão, e a gente, quando se trata dessa questão de você interpretar a Bíblia, né, no seu contexto, no seu texto, o que está dizendo, para quem foi, que época foi. Mas só que essa noite não vai ser assim. Essa noite eu tenho uma palavra revelada, uma palavra que pode falar contigo assim, de uma forma mais direta, de uma forma mais individual, trazer resposta às suas orações, às suas dúvidas. E eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele tem esse poder para fazer isso, e Ele vai fazer isso aqui nessa noite. Amém? Eu extraí algumas lições aqui da passagem, dessa passagem da promessa que o anjo fez sobre o nascimento de Sansão, e ele falou à mulher de Manoá, né? Manoá. E ele falou à mulher de Manoá e disse para ela, aqui no capítulo 13, está dizendo assim: os israelitas, no versículo 1, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, por isso Ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Repita comigo: 40 anos. Já pensou ficar 40 anos na mão do inimigo? Quem aguenta isso? Tem pessoa que está assim. Mas por que o povo, os israelitas, ficaram 40 anos na mão dos filisteus? Porque a Bíblia já está bem clara. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ninguém, irmão, prospera pecando. Ninguém prospera sem confessar o seu pecado. Ninguém prospera, viu, debaixo do pecado. Porque você estando debaixo do pecado, você está debaixo de maldição. É por isso que Jesus perdoa os pecados. Ele perdoa os pecados para a gente poder viver, para a gente ter vida, né? Saúde, deu bênção de Deus na vida. E a Bíblia diz que Deus os entregou nas mãos dos filisteus. Foi Deus que fez, porque tudo que se trata e tudo que se diz respeito ao povo de Deus, se diz respeito a Deus.
É propriedade de Deus. Igreja não é propriedade de pastor. Igreja é propriedade de Deus. Tudo que se diz respeito à igreja se diz respeito a Deus. Ofendeu a igreja, ofendeu a Deus. Jesus disse assim: tudo que fizeres a um desses pequeninos, a mim o faz. Tudo o que acontece que diz respeito à igreja, diz respeito a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então eu não posso de forma nenhuma achar que eu estou de mal com o irmão e estou de bem com Deus, porque tudo que diz respeito à igreja se diz respeito a Deus. Eu não posso achar que eu não quero papo contigo e eu vou orar e Deus vai me ouvir, porque isso aqui é corpo de Cristo, isso aqui é a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então a gente tem que estar em paz um com o outro, a gente tem que estar de bem um com o outro. A gente tem as nossas diferenças, isso não tenha dúvida. Todos nós somos diferentes um do outro, mas no que se diz respeito à igreja, o corpo de Cristo, a gente tem que ter unanimidade. Todo órgão que não tenha unanimidade de pensamento, não tenha unanimidade de direção, de comportamento, ele não vai para frente. Por exemplo, círculo de oração. Se as irmãs não estiverem unidas no mesmo objetivo, vocês vão fazer festa, vai ganhar um dinheirão, gastar um dinheirão, vocês vão fazer tudo para dar certo. Não vai dar certo. Você pega o grupo dos casados, está lá, cantaram um hino lindo, maravilhoso, foi muito bom. Eu estou contente de ver o trabalho dos irmãos, do casal que está fazendo esse trabalho com um grupo de casados, e eles estão trazendo até outros casais para cá, né? Isso é muito bom. Agora, tem que estar sempre coeso, tem que estar sempre junto nisso, senão não vai para frente. Você já viu aquelas coisas que começam daqui a pouco desmoronam? Começa e desmorona? Não pode ser assim. Quando as coisas estão em harmonia, vai sempre para frente. Amém, queridos? Amém. Então, tudo que se diz respeito a Deus, se diz respeito à igreja. A igreja se diz respeito a Deus. A Bíblia diz que havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filho. Irmão, isso aqui era a pior coisa que poderia acontecer com uma mulher no Antigo Testamento, é não ter filho. Uma pessoa que não podia ter filho era uma pessoa totalmente triste, angustiada, deprimida. Ela era isolada, assim, não que ela era isolada, ela se isolava por vergonha, por angústia, por tristeza, porque era uma vergonha muito grande na época, e quanto mais a mulher tinha filho, mais honrada ela era, tá? Talvez pelo fato da promessa de um Messias nascer, essa coisa toda. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. E eu abro parênteses aqui para dizer para qualquer um dos nossos queridos irmãos, viu? Que chega um momento na vida da gente que Deus põe fim na vergonha. Chega um momento na vida da gente que Deus põe um ponto final naquela história triste. Aleluia. Chega um momento na vida da gente que Deus fala assim: olha, você ficou esse tempo todo sem dar fruto, agora eu vou lhe dar um fruto que vai compensar todo o tempo que você ficou sem produzir alguma coisa. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que é uma palavra revelada, uma palavra que Deus pôs no meu coração, na minha alma, e quem receber vai ser vitorioso, em nome do Senhor. Aleluia. Por dois motivos: primeiro, porque é a palavra de Deus; segundo, porque ela vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, quanto tempo a tua vergonha durou? Quanto tempo o teu opróbrio durou? E o filho que Deus deu a essa mulher foi um filho que, apesar das suas fraquezas, ele deu muita alegria, tanto para o pai quanto
para a mãe quanto para o povo israelita. E nós temos que entender que nós estamos lidando com seres humanos. Sansão foi dotado de um poder sobrenatural, de uma força sobrenatural, de uma promessa de Deus, Deus tinha um objetivo com ele. Deus abriu a exceção da amada de uma mulher que estava lá sem ter filho, abriu a exceção para poder dar a ela um filho, para poder cumprir o propósito. E apesar de todo esse envolvimento vindo da parte de Deus, Sansão não era um anjo, era um homem. Falhou, errou, pagou muito caro pelo seu erro. Está entendendo? E às vezes a gente olha para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, achando que eles são inabaláveis. Não, todos seres humanos, eles são sujeitos a falhas na vida, e o que a gente tem que fazer é sempre orar pelas lideranças da gente, sempre orar pelos nossos queridos irmãos, principalmente quando Deus usa as pessoas. Ore mais por ele, porque ele também é ser humano como qualquer outro ser humano. E foi o que aconteceu com Sansão. Mas Deus, ele surpreendeu aquela mulher, né? E deu um filho que valeu por todos os filhos que ela não teve, que foi Sansão. E eu extraí aqui, irmãos, algumas coisas do Salmo 37, quem puder ler, Salmo 37, versos 4 e 5, quem puder ler para me ajudar, porque tem promessa de Deus para quem é justo, para quem é fiel, para quem persevera, para quem não fica, para quem aguarda em Deus, para quem espera em Deus, para quem confia em Deus. Sempre Deus vai ter uma surpresa para esse tipo de gente que não quis passar à frente de Deus, não quis fazer nada sem a direção de Deus, não quis tomar atitude sem que Deus o ajudasse. Então sempre Deus vai ter um momento em que vai compensar a sua fidelidade. Amém, querido? Amém. Então leia o Salmo 37, quem puder, de pé, em voz alta, porque senão eu vou mandar ler de novo. O versículo 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, olha só, o salmista está falando isso. Deleita-te no Senhor. Ele concederá, está no futuro, ele vai te dar, está lá na frente, mas primeiro você tem que confiar nele, se deleitar nele, viu? Confiar nele, esperar nele, aguardar nele, porque é dele que vai vir as coisas. Não se desespera, não toma atitude precipitada. Quantas pessoas tomaram atitude precipitada e se deram mal na vida? Lê o versículo 16 ao 19, quem o mesmo salmo, 16 ao 19, mesmo salmo 37. Vale mais um pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece o dia dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Deu 23 também. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. O 37 também. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Amém, querido? Amém. Fica na bênção, fica na paz. O que há de vir virá, da mão do Senhor virá, e você vai receber o que Deus tem. Deus não vai reter a bênção para a tua vida, Ele vai te abençoar no tempo dele. Amém, aleluia. No tempo dele, querido, no tempo dele. Se fossem as coisas acontecerem conforme a gente quer, conforme a gente pensa, acha, entende que tem que ser, Lázaro não ia para o túmulo. Viu? Não teria morrido lá, podre, já. Mas tem que ser conforme Deus quer, não adianta. Às vezes a gente reluta contra a vontade de Deus,
e não sabe que por trás de uma situação, Deus tem uma outra história para nós. Amém, queridos? Então, quem sabe esperar em Deus, no livro, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 5, olha só a promessa que Deus faz. Além de Deus prometer para a mulher de Manoá que ia nascer esse menino, ele fala assim: porque engravidarás e terás um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, e Deus, nazireu de Deus, desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Diga comigo: começará. Mais uma vez: começará. Deus não disse que essa promessa ia libertar o povo. Deus não disse que Sansão ia libertar o povo, os israelitas, do jugo dos filisteus. Deus não disse isso. Ele disse que ia começar. A libertação, na verdade, veio no tempo de Davi, 100 anos depois. Mas Deus falou: eu vou começar. Eu tenho uma palavra de Deus. Olhe para mim. Você vai receber, vai segurar. Aleluia. Uma palavra profética para o teu coração. Eu tenho 3 coisas para dizer importantíssimas para você dentro disso aqui, que é uma coisa que vem do Espírito de Deus para a tua vida. Primeiro, é só o começo. Aleluia. Aleluia. Quem confiou, quem esperou, quem aguardou, quem esperou no Senhor, é só o começo. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe aguardar em Deus, Deus tem muita, porque é só o começo. Ele começará. Segundo, Deus sempre tem um novo começo para cada história. Tua história foi triste, foi amarga, tua história foi de vexame, tua história foi de injúria, de tristeza. Deus sempre terá um novo começo. Não existe causa perdida, não existe causa que Deus não possa agir, não existe nada que Deus não possa fazer. Se a tua história for uma história de rastro, de derrota, Deus sempre tem uma promessa de um recomeço para aquele que busca Ele. Quem está recebendo? Mas recebe mesmo, porque vem da tua vida. Aleluia. E terceiro, o fim é melhor do que o começo. O fim vai ser melhor. Aquela mulher ficou estéril. Talvez algumas olhavam para ela e falavam assim: você pode até ter dinheiro, mas você não tem filho. Você pode até ter fazenda, mas não tem filho. Você tem plantação, mas não tem filho. Irmão, se é uma coisa que angustiava as mulheres daquele dia, era não ter filho. Ah, tu tem tudo aí, mas tu não tem filho, tu não tem criança brincando no quintal. Tu não tem criança para pular e para brincar. Escute, essa mulher não sei quantos anos ela ficou sem filho, não sei quanto tempo ela ficou estéril, mas quando Deus deu, Meu Deus. Aleluia. Aleluia. quem pode exaltar Jesus? Quando Deus deu para compensar. Quando Deus deu para fazer história mesmo. Aleluia. Sabe por quê? Toda vergonha, toda tristeza, toda angústia, toda injúria de um crente fiel é só uma plataforma para o que há de vir. É um caminho que Deus prepara para receber uma bênção grande de Deus. Às vezes a gente fala assim: até quando? Até quando isso vai continuar? E se você observar bem, você vai ver quantas pessoas
o testemunho daquela irmã que deu aqui no domingo, não foi? Na escola americana, não foi? Quantos anos que ela ficou aí sofrendo na mão do marido? 18 anos. 18 anos, não largou. Ficou lá firme. O que Deus deu para ela? Uma bênção de Deus, está linda. Então, meu querido, primeiro é só o começo. Segundo, Deus tem sempre um recomeço. Terceiro, o fim será melhor do que o começo. Aleluia! Aleluia. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo isso aqui é no versículo 6. Quem achar, pode ler o versículo 6 de Juízes, capítulo 13. Olha o que me chamou a atenção aqui. 13 e 6. É. E então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. A mulher contou isso para quem? O marido. Pode sentar. A mulher contou pro marido. Irmãs, tudo que se diz respeito à tua vida, se diz respeito ao teu marido. Não esconda nada do teu marido. Deus me deu uma chamada, Deus me deu um ministério na minha vida. Tu tem, teu marido faz parte desse ministério. Aleluia! Irmão, tudo que se diz respeito à tua vida, teu ministério, se diz respeito à tua esposa, ao teu cônjuge. Você não tem um ministério à parte, você tem um ministério junto com o teu cônjuge. Você pode até ser um instrumento que Deus usa, mas você está ligado a essa pessoa pelo laço do matrimônio e nada te separa disso não. Ela foi lá e contou tudo para o marido. Quem que recebeu a promessa? Foi a mulher de Manoá. A quem que hoje apareceu? A ela. Mas ela chegou lá e falou assim: então a mulher entrou e contou tudo para o marido, mas disse: tu vai engravidar, tu vai ter um filho, tal. Aí o Manoá falou assim, suplicou ao Senhor, olha só, Manoá suplicou ao Senhor e disse assim: suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Aí a Bíblia diz assim no verso 9: e Deus ouviu a oração de Manoá. O Deus que te ouve, minha irmã, ouve teu esposo. O Deus que te ouve, meu irmão, ouve a tua esposa. Aleluia! Aleluia. Não existe ministério independente do outro quando o casal está unido. Um faz parte do outro. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção aqui é que eles não chegaram e já pegaram aquela profecia do anjo e já saíram pulando, saltando, comprando enxoval para a criança que ia nascer. Não fizeram isso não. Eles foram prudentes, eles foram muito pé no chão. Tem crente que é tão menino, né, irmão? Ele não sabe nem se a profecia veio de Deus, veio do céu, veio da onde. Ele já está, não sabe nem o que foi falado para ele. Profetizar para mim. Olha só, então o que aconteceu? Aí o Senhor respondeu a oração de Manoá e o anjo do Senhor foi falar com a mulher mais uma vez. E depois que tinha falado tudo ainda, a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor desapareceu no fogo, eles tiveram certeza ainda de que era o anjo do Senhor. Quer dizer, eles não foram assim pelaquela água que vai, pelo aquele movimento que surge de uma hora para outra. Quem profetizou para tu? Quem entregou uma mensagem profética para a tua vida? Calma, meu irmão. Como é que você vai se basear por uma mensagem profética e você não vai dar ouvido ao que Deus vai confirmar, ao que Deus quer realmente dizer? Calma, fique tranquilo, porque o que Deus diz,
Deus fala de fato e ele ecoa na vida da gente. A Bíblia diz assim que uma coisa Deus falou e 2 vezes ouvi. O eco de Deus vai ressoar na tua vida quando a palavra vem de Deus. Uma coisa Deus disse e 2 vezes eu ouvi. Para que você vai ser menino, infantil, de achar que só porque profetiza? Eu estou aqui 2 anos. 2 anos e quantos meses? 2 anos e 2 meses? 2 anos e 1 mês? Essa eu deixei minha calculada. Ela que sabe tudo. Desde que eu vim para cá, profetizaram para mim que o meu tempo seria curto aqui. Não sei se vocês lembram disso. Eu já teve até uma irmã que eu fui chamar a atenção dela, uma irmã que vivia profetizando por aí, para lá e para cá, só no monte, não sei onde. Ela falou assim: mas Deus falou que você vai passar pouco tempo aqui. Eu falei: um pouco tempo de Deus pode ser 50 anos. Eu já tenho 50, eu vou ficar mais 50 aqui, se vai ficar mal. Vou ficar velhinho aqui te perturbando. Então, às vezes a gente pensa, irmão, que as coisas de Deus, Deus falou comigo, que vai me levar lá para não sei aonde, que vai me dar um campo. Eu não estou nem aí para campo, não quero campo, eu estou bem aqui, meus filhos estão bem, minha família está bem, Deus está me abençoando aqui. Para que eu vou querer campo? Diz um pastor muito amigo meu, diz assim: Roberto, é melhor ser sardinha do que rabo de baleia. Sabe por quê? A sardinha está viva, vai para onde quer. O rabo de baleia não, só onde a baleia vai. Você vai ser obreiro integrado, nunca vai se mandar. Irmão, para que eu quero assumir um campo para ficar pedindo ajuda? Pelo amor de Deus, me ajuda que eu estou passando necessidade. Se eu já estou bem aqui. Agora, se Deus tem isso, eu não posso abrir mão daquilo que Deus quer. Agora, se eu ir atrás dessas coisas, nunca. Estou feliz. Agora, o que Deus promete, Deus cumpre. Aleluia. Amém, querida? Profecia é para quem tem juízo. E quem tem juízo fala. E quem tem juízo sabe ouvir e esperar o tempo. Aleluia. Amém? Então a mulher contou tudo para o marido. Aí Manoá falou assim: quando as tuas palavras se cumprirem, o que eu devo fazer com o menino? Quando se cumprirem, eu não vou atrás de cumprimento de profecia. Quando elas se cumprirem. Porque tem crente que é assim, ele acha que Deus é fraquinho. Deus falou que eu vou para a missão. Já estou eu procurando ligar para um e para outro. Está precisando de um missionário aí? Como se Deus fosse um coitadinho precisando de ajuda. Aí Manoá não. Manoá e a mulher dele firme. Quando essas palavras se cumprirem, como é que eu vou tratar o menino? É outra história, né, irmão? Meu irmão, quando Deus falar contigo, todas as palavras dele vão se cumprir. Todas elas. Deus falou que eu viria para Santa Catarina. Passaram-se 18 anos. 15 anos. 15 anos depois se cumpriu. Eu nem lembrava mais. Porque Deus falou foi com ela lá. Viu? Deus falou com a Celeste. Ela estava grávida do primeiro filho, não foi? Do Tiago. O pastor presidente pegou ela lá, a gente estava lá no interior de Minas, levou para o Rio de Janeiro para nascer o neném. Viu? Levou no caminho a esposa do presidente profetizou: um dia vocês vão para Santa Catarina. Passaram-se 15 anos nós viemos. Aí Manoá falou assim: quando se cumprir, como é que eu devo proceder? Eu fico doente com crente que fala que Deus falou com ele. Irmão, Deus falou comigo. Como? O irmão veio e profetizou para mim. Mas só fala assim. Será que Deus está falando aqui essa noite também? Né? Só fala assim, pôr a mão na cabeça. Só fala se que falta de fé é essa, meu querido? Jesus. Será que isso aqui não é uma palavra que vem de Deus para a vida da igreja?
Cheguei numa igreja para pastorear uma igreja aqui em Criciúma, há muitos anos atrás. O irmão chegou para mim, há 1 ano que Deus não falava comigo. Só está 1 ano desviada? Não, vem, mas Deus falou hoje comigo. Aí eu fui saber, o vaso chegou lá e botou a mão na cabeça dela. Gente do céu, que falta de fé mesmo. É essa. Coisa terrível, né? Se eu ficar 1 ano sem Deus falar comigo, eu sou muito ruim. O coração duro. Deus fala de diversas formas. O problema não é Deus está falando ou não está falando. O problema é o ouvido que está ruim demais no coração. Amém, querida igreja? Porque a Bíblia diz que quem é espiritual entende todas as coisas. O carnal não, o espiritual entende. Agora, uma coisa importantíssima me chamou a atenção, e aqui eu começo a terminar. Uma coisa interessante. 13 e 14, do mesmo capítulo. Lê, por favor, versículos 13 e 14. Até uma das irmãs pode ler, qualquer um dos irmãos lá atrás, só tem que ser em voz alta. Versos 13 e 14. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu te disse, a mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Amém. Olha para mim. Deus prometeu, sim ou não? Sim. Ela estava crendo na promessa, sim ou não? Sim. Ela ia receber a promessa, sim ou não? Sim. Porque tudo que Deus promete, Deus cumpre. Só que Deus falou assim: você não pode fazer isso, isso, isso. Aí, aonde eu digo para os senhores, quantas pessoas dentro da casa de Deus que poderia já estar longe na vida espiritual e estão ainda no mesmo lugar? Sabe por quê? Por falta disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: és estéril, nunca deste a luz, mas engravidarás, terás um filho. Agora toma cuidado de não beber vinho, nem bebida forte, e não coma coisa impura, porque engravidarás e terás um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da tua mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Deus falou assim: eu prometo, mas você tem que estar também debaixo de uma ordem para se cumprir essa promessa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você tem que estar debaixo de uma regra. Se você cumprir o que eu estou dizendo, a promessa se cumprirá na tua vida. Aleluia! Amém, querida igreja? Não adianta você querer que Deus lhe abençoe se você não faz parte dessa bênção. Você é desobediente, você é rebelde, você faz as coisas do seu jeito, você anda com o seu próprio nariz, você vai para onde quer, você faz o que quer, não dá ouvido para a palavra de Deus, não dá ouvido para a obra de Deus. Você quer fazer parte do contexto da bênção como? Não vai para lugar nenhum, querido. Tem crente que tem tudo para decolar, tem tudo para estar lá nas alturas. Ele está aqui dando voo raso. É a vida inteira assim, ó. Sabe por quê? Ele não sabe guardar o que Deus quer dele. Não tem caminho de vitória sem caminho de obediência. Não tem caminho de triunfo sem caminho de humilhação. Não tem caminho de altura sem caminho de descer o pó. Os humilhados são exaltados. Deus levanta os humilhados. Aleluia! Não tem como tu triunfar se você é orgulhoso. Não tem como tu prosperar se você é altivo, se você é dono do teu nariz, se você se manda, se você faz o que tu quer. Não tem como. Com Deus não tem negócio. Ou tu cai na graça de Deus, ou tu tem a resistência de Deus. Te humilha perante Deus, meu querido, porque há seu tempo, diz a Bíblia, Ele te exaltará. Aleluia!
Não prospera quem tenta andar com seus próprios pés, sem obedecer, sem se humilhar, sem for humilde, sem ser humilde, sem ser quebrantado. Não tem. O hino foi cantado quando tudo deixar importar. Não foi isso, o cantor hoje? Aleluia. Pastor, eu não consigo. A hora busca, se quebra perante Deus. Se quebranta, querido, porque senão você vai ficar patinando. Sabe o que é patinar? Um pneu liso do carro na chuva, você tenta arrancar com ele e fica assim, não sai do lugar. O povo de Israel ficou assim, querido, rodando, sai do lugar. Tu não pode ficar rodando mais. Vai chegar uma idade que você fala assim, quanto tempo eu perdi por causa do meu orgulho, por causa da minha soberba, por causa de tanta coisa que você poderia ter vencido na oração. Amém, querida igreja? Amém. Vamos ficar de pé. Ela não poderá comer de nenhum produto da videira, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura, cumprirá tudo que eu lhe ordenei. Aleluia. Tem que cumprir, irmão. Quem não aceita Jesus não tem céu. Quem não obedece a Jesus não vai para frente. Quem não se humilha não é exaltado. Quem se exalta vai ser humilhado. Não tem como prosperar sem a bênção. Aleluia. Agora, a Emmanuel fala assim, Emmanuel oferece um sacrifício, aí o anjo vai, fica ali com ele, e daqui a pouco, quando levanta aquela labareda de fogo no sacrifício, que Emmanuel ofereceu, no holocausto lá de agradecimento a Deus, na oferta, aí o anjo vai, some no meio das chamas, ele desaparece, aí Emmanuel fala, vamos morrer. Aí a mulher de Emmanuel vai morrer porque Deus não acabou de fazer um monte de promessas? Não, porque a gente viu Deus e quem vê Deus morre. Mas como é que Deus promete tudo e vai matar? Mulher sábia, né, irmão? É por isso que Deus apareceu para ela 2 vezes primeiro, para depois chamar o marido. Está vendo? Que o camarada é tolo demais, velho. Deus acabou de fazer 1000 promessas para ele. Deu sinal de tudo que ia acontecer na vida dele. Aí quando o anjo desaparece na chama, vamos morrer. É como dizer assim, Deus não vai cumprir nada disso. Aí a mulher dele, mas se Deus quisesse matar nós, já tinha matado, mano. Fique em paz aí, rapaz. Então, Manoá disse, o anjo do Senhor, fica conosco para que preparemos um cabrito e tal. Ele falou, não vou preparar nada. Mas a mulher respondeu, se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto, a oferta de cereais, as nossas mãos, não teria mostrado todas essas coisas, nem teria revelado o que não revelou. Larga de ser idiota. Pronto. Deus não vai matar ninguém. Agora o que me chamou a atenção aqui para terminar, o versículo 24. Depois disso, a mulher deu à luz a um filho, a quem chamou de Sansão. O menino cresceu. Repita, o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Digo, o menino cresceu. Escute, tudo que vem da parte de Deus é para crescimento. Aleluia. Deus nunca vai falar contigo para te matar, para te jogar para o chão, para te arruinar, para te arrasar, para te deixar sem dormir, para te ficar noite sem sono, sem paz, sem alegria. E o menino, a bênção de Deus, ela traz sempre crescimento. Aleluia. Tudo que vem de Deus, sempre abençoando eu, minha família, os que estão perto de mim, os que estão. A bênção vai crescendo, daqui a pouco alcança mais um. Olha aquela bênção que eu recebi, eu já consegui também abençoar o outro. Tudo cresce quando vem de Deus.
Agora você pega um camarada que toma atitude com a sua própria perna, com o seu próprio pensamento, ele adquire coisas com a sua própria, até ele ultrapassa todos os limites da Bíblia, aí ele consegue até alguma coisa. Pode ver, aquilo não tende a crescer. Uma hora acaba. Porque o que vem da parte de Deus e que é bênção de Deus, cresce. Aleluia. Cresce. Amém, querido? Amém. Aleluia. Abençoa você, abençoa quem está perto de você, Meu Deus. abençoa teus filhos, abençoa todas as pessoas que envolvem você. Glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Conjunto louvando a Deus. Glória, 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 glória. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus não foi criado pelas mãos humanas. O nosso Deus não depende de algo que eu possa fazer. O nosso Deus não precisa crer em mim ou em você, mas somos nós que precisamos crer.
presença gloriosa de Jesus. Desde o início desse culto, a presença de Deus está aqui. Aleluia. Eu vou fazer uma oração por todas as pessoas, todas as pessoas que estão cansadas de andar em círculo, todas as pessoas que entendem que essa palavra falou muito forte para a tua vida, todas as pessoas que gostariam de ter um novo recomeço. Tua história foi uma história só de humilhação, de opróbrio. Mas tu quer falar, Deus, põe uma nova história na minha vida. Até agora eu tentei fazer a minha história, agora eu quero que o Senhor faça a minha história. Mas antes disso eu quero saber se tem alguém que quer entregar a vida para o Senhor Jesus. A Bíblia diz, entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Aleluia! Não existe prosperidade sem Jesus. Pode haver até, a pessoa pode até adquirir riquezas, bens, mas prosperidade sem Jesus não existe. No verdadeiro sentido do que é prosperidade. É ter paz, ter alegria, ter as coisas, saber exaltar a Deus. E alguém tem que entregar a vida ao Senhor. Eu quero que venha à frente de todas as pessoas que estão inseridas nesses três contextos que eu passei para a igreja. A palavra falou que você não quer mais andar em círculo e você quer uma nova história de vida. Vem aqui à frente. Para a gente orar por você. Aleluia! Aleluia. Agora uma coisa você vai ter que fazer. Você não pode abrir mão. Tu vai ter que se sujeitar à vontade de Deus. Querer subir nas alturas sem as asas da humilhação não funciona. Tu só sobe nas alturas se você tiver as asas da humilhação. Aleluia. Eu já contei essa história aqui uma vez. Eu vou contar rapidinho ela aqui de novo. Uma vez eu fui pedir para o meu pastor um aumento. Eu estava com 4 filhos em casa, adolescente, e eu ganhava R$600 só para dar escola, comida, pagar luz, pagar telefone, pagar combustível, não estava conseguindo. E eu cheguei para o meu presidente e falei assim, o pastor falou, dá um aumentinho para mim. Ele falou, se você não está satisfeito com o que está ganhando, pode ir embora. Baixei minha cabeça, chorei. Disse para o meu pastor que eu não queria ir embora, que eu queria, se ele compreendesse a situação, mas se não desse, não tinha problema. Hoje estou aqui, abençoado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Talvez se eu tivesse levantado a crista na hora, isso não é coisa que se fala, está discutido com o meu pastor, não estaria aqui hoje. Hoje eu me sinto abençoado. Mas naquele dia lá, eu baixei minha cabeça e chorei. Porque eu podia ter ouvido um não, tranquilo. Mas da forma que ele disse, foi muito dolorido. Se não está satisfeito, está ganhando, vai embora. Glória, aleluia. Tem gente que não consegue ouvir essas coisas. Aí não chega em lugar nenhum. Qualquer coisinha ele está, querendo tirar satisfação, passar limpo. Aí não vai chegar a lugar nenhum. Mas se Deus falou conosco essa noite, é porque Deus quer quebrar esse negócio.
É que Deus sabe que você já deu muito círculo na vida e quer botar você em linha reta. É porque Deus sabe que você já deu algumas cabeçadas na vida e quer te endireitar para te abençoar. Deus tem prazer em abençoar, gente. Deus Santo. Feche teus olhos. Aleluia. Jesus querido, Jesus amado, aqui estamos reunidos no teu santo e glorioso nome. A tua igreja ouviu a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que é o lugar que o Senhor preparou para abençoar a gente. Todos os teus filhos estão aqui crendo na palavra que foi ministrada essa noite. E eu sei, meu Deus, que teu Espírito Santo falou de uma forma muito particular com cada um de nós. Agora teus filhos vieram à frente, ó Deus, acreditando que o Senhor tem uma saída para as situações que a gente atravessa. Nesse momento eu quero apresentar a Ti, meu Deus, as pessoas que até agora foram humilhadas. Eu quero apresentar para o Senhor. Eu peço que o Senhor tire o opróbrio, tire a humilhação, transforme essa humilhação em gozo, em sorriso, em lágrimas de alegria, para que teu nome seja mais uma vez exaltado. Eu quero interceder também, ó Deus, por aqueles que até agora andaram em círculo, que tomaram decisões com as suas próprias pernas, com a sua própria mente, com o seu próprio coração, sem buscar a tua direção. Pai querido, perdoa-os e cancela essa maldição na vida deles, e que eles possam caminhar na tua vontade, debaixo da tua obediência, da tua bênção, sabendo que tudo, ó Deus, tudo contribui para o bem daquele que te ama e que faz a tua vontade. E eu quero interceder por aqueles, Senhor, que querem uma nova história de vida, que talvez a vida, Senhor, lhe pregou surpresas, coisas terríveis aconteceram até por falta de vigilância, de prudência, pessoas, Senhor, que tiveram a vida marcada por derrotas e fracasso. Mas tu pode fazer uma nova história. Assim eu creio nessa oração e confio que a tua igreja está debaixo dessa bênção. A partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Digam todos comigo: Jesus, a partir de hoje, minha vida terá uma direção diferente. Tudo aquilo que tu puser no meu coração, e que tiver logicamente de acordo com a tua palavra, eu vou cumprir, Senhor, para ser próspero, abençoado, cheio do teu Espírito, em nome de Jesus. Abrace alguém e diga assim: a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. E todos dizem: a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe.